Oi, família cósmica, meu nome é Gerliane nessa encarnação e hoje eu queria falar sobre essas situações que a gente pode estar tendo na frente, algum desafio, alguma experiência que não se sinta agradável para o ego, eh, talvez algum conflito e alguma coisa que esteja acontecendo da que nós temos vontade de livrar-nos rapidamente, talvez queremos pegar um atalho e sair daí já mesmo, mas muitas vezes quando nós temos a oportunidade talvez de escolher o caminho curto ou o caminho longo e escolhemos o caminho curto, talvez nessa escolha nós estamos evitando a verdadeira lição que a alma quer para nós. E por essa razão, vamos ter que fazer frente para essa lição mais para frente, mas com uma sombra muito maior, porque basicamente nós estávamos tomando consciência de que temos que enfrentar essa situação. Agora vou colocar exemplos para que isso aqui se entenda, para uma compreensão disso, mas é importante saber que isso aqui não aplica para toda situação. Cada um vai saber dentro o que está experimentando no momento presente. E um exemplo muito comum é que quando uma relação termina, é bem importante fazer o duelo, o luto da morte da relação e de todas as coisas que a gente experimentou nessa relação. Mas tem muitas pessoas que talvez vão de uma relação para outra para não sentir a dor do fim, da morte que isso representa. Então, quando estamos saltando para uma próxima relação, o que estamos fazendo é levar tudo a bagagem que tínhamos nessa relação não processada e levamos direito para a próxima. Então vai haver com certeza um padrão de repetição, sempre. Então é importante poder fazer o duelo da relação, é importante fazer todo o processo que a gente precisa quando terminamos uma relação para poder compreender qual foi a nossa responsabilidade, quais foram os padrões que a gente tem que mudar, sei lá. Esse é um exemplo, mas tenho outros exemplos onde eu já falei disso, eu tenho um vídeo que se chama Ilusão das Fronteiras. Vou fazer um resumo agora, para não contar tudo de novo, mas vou deixar o link na descrição. E nesse vídeo eu falo como eu teve, numa viagem, um conflito com a autoridade e uma pessoa de uma dessas instituições me ofereceu a oportunidade de eu sair do país de formas que não eram legais. Então, eu já venho falando como muitas coisas desse sistema não têm coerência nenhuma e acho que esse momento é bem importante deixar de obedecer coisas que não têm coerência com a alma. Mas nesse momento, eu decidi tomar o caminho longo, não porque eu tinha profundo respeito por o sistema humano, sino que eu entendi que intuitivamente eu senti que essa opção que essa pessoa estava me dando não era boa. Então eu decidi tomar o caminho longo e o caminho longo foi completamente difícil de experimentar, mas se eu não tivesse tomado esse caminho, eu não tivesse experimentado aquela sanação com a figura de meu pai nesse momento. Eu já expliquei nesse vídeo, não vou contar todo de novo. Mas foi bem importante que eu atravessasse tudo isso para fazer uma profunda sanação com o que representava a figura da autoridade na minha vida. Esse foi o origem do conflito. Eu depois descobri tomando o caminho longo, justamente. Que o caminho tedioso, muitas vezes, o caminho que não causa prazer de fazer. Então, agora eu vou dar outro exemplo disso. Faz uns anos que eu trabalhava num lugar e aí eu teve um rol, fui contratada para ser, eu não gosto da palavra chefe, mas tinha um rol de líder
e estava encarregada de muitas de pessoas nesse momento. Então, tinha uma pessoa em particular que tinha um conflito constante e eu não sabia como fazer para resolver ele, não sabia como trazer harmonia. E no momento, eu a princípio não sentia nada por essa pessoa, mas com o tempo comecei a sentir muita ira, muita raiva mesmo. Mas tinha outras pressões. Em fato, esse trabalho me trouxe muitas lições muito importantes. Eu aprendi muitas coisas, mas nesse momento teve vontade de ir embora direito. E eu sabia que ir embora, tipo, eu fui embora claramente, mas por boas razões, porque eu já queria me alinhar completamente com o meu serviço espiritual. Mas nesse momento eu já estava na prática espiritual, mas ainda aprendendo coisas. E o que aconteceu é que eu sabia que se eu ia embora, estava fugindo de uma lição. Então, eu tive a oportunidade também de que essa pessoa fora para outra área e eu já não tinha que lidar mais com isso. Mas eu decidi fazer o caminho longo outra vez. E aí eu fui direito para falar com essa pessoa, com a mão no coração, e perguntei para ela o que podíamos fazer para resolver o conflito, porque eu sentia que não tinha nada que eu fizera que trouxer a harmonia ou que resolver a situação e essa pessoa sempre estava reclamando alguma coisa. Então, aí começamos uma conversação muito profunda, onde eu dei conta que essa pessoa tinha muitas coisas parecidas à minha mãe. Eu estava fazendo uma projeção, claramente, e essa pessoa também estava fazendo uma projeção comigo. Então, começamos a falar de coisas e ela tinha uma história muito parecida com a minha mãe. Então, aí eu entendi muitas coisas e ela também entendeu muitas coisas. Então, a gente resolveu o conflito direito. Teve que passar um tempo até que isso aconteceu, mas finalmente não só compreendimos o que a outra estava passando, sino que realmente pudimos perdoar e falar de coração a coração. Então, isso estou contando porque muitas vezes nós queremos ir embora, queremos fugir, mas se fazemos isso, evitamos a lição. Às vezes é bom lidar com certas situações, ainda assim não se sente legal, ainda assim traz uma frustração incrível. Às vezes temos que passar por isso, mas não é, como dizer, não é que a gente está se obrigando a passar por coisas que são ruins, sino que às vezes não podemos evitar a experiência, porque vai vir mais para frente de outros jeitos. Então, melhor enfrentar como está vindo agora. E também é parte do caminho. Às vezes somos inconscientes, decidimos pegar o atalho e depois a sombra é muito maior. E é o que a gente precisa também para dar conta. Mas eu só queria deixar essa reflexão aqui para que pensemos quando temos que fazer uma escolha de dois caminhos. E muitas vezes tomar o caminho curto não é a resposta, mas porque não podemos nos evitar a nós mesmos. Então, as coisas que a gente tem que enfrentar, vamos enfrentar de qualquer maneira. Bom, galera, vou deixar o vídeo aqui. Muita gratidão e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.